Gente, resolvi aparecer. Tudo bom por aí? Eu sou a Marcela Santos, eu sou a pessoa responsável pelo curso Arduino na Prática. Pode ver aqui a tatuagem que de vez em quando aparece lá. Essas são as mãozinhas que aparecem lá no curso. Eu resolvi aparecer aqui hoje por um motivo especial. A gente está chegando no final dessa primeira parte que eu pensei para o curso Arduino na Prática. Então eu resolvi aparecer aqui hoje para mostrar o projeto final e para ter uma conversa com vocês sobre qual foi o objetivo desse curso, o que vai vir por aí no canal, tá? Então, o projeto final, eu vou só ligar o projeto aqui no meu computador. O projeto final que eu pensei era juntando a parte de LEDs, né? Tipo, a gente começou com LED simples, depois fomos para o LED RGB e depois a gente usou um sensor LDR. No meio disso tudo, a gente estudou estrutura de seleção, o SI, o IF, e estrutura de repetição para o FOR. Então, eu queria um projeto que fosse fácil e que juntasse todo esse conhecimento que a gente adquiriu. E aí, para mostrar para vocês a diferença de um projeto com um sistema embarcado com inteligência e programação e um projeto sem isso, eu resolvi gravar aqui perto dessa luminária. Essa luminária a gente tem aqui em casa, é uma luminária do it yourself, aqui a gente é madeira e aqui por detrás tem uma fita de LED RGB. Não tem nada demais, aqui está o controle que vem junto e aí ó, se eu apertar aqui, alguma coisa, aí, pronto. Segue a programação que vem aqui. No controle tem alguns botõezinhos aqui que a gente pode modificar, mas é tudo meio que pré-configurado, tá? Então na luminária, eu vou só colocar aqui só de uma cor, pronto. Então nessa luminária, juntando todos os conhecimentos, todos os elementos que a gente aprendeu no curso, a gente pode adaptar ela, a gente pode programar ela para algo que a gente deseje, para alguma configuração que a gente deseja. Então ela está aqui, é uma caixinha impressa na impressora 3D. Depois eu deixo o projeto para vocês. Eu não fiz esse projeto, eu peguei nas internet. E aí aqui dentro eu tenho LED e aqui no meio um sensor de luminosidade. O Arduino está lá no fundo. Eu não usei nada de soldar, eu simplesmente usei os jumpers. E aqui do lado de fora eu colei um módulo de um botãozinho aqui. Como é que funciona essa luminária? Se ficar escuro, eu vou só clicar aqui, ó. E aí os LEDs eles passam por uma sequência de cores. Eu ensinei como fazer isso num vídeo que tem efeito de cores. Eu vou deixar aqui no izinho aqui. Como é que eu sei quando está escuro? LED LDR, também vou deixar no izinho aqui como é que a gente calibra um sensor. Outra forma de executar essa sequência de cores é apertando aqui nesse botãozinho. Então, os meus LEDs, eles seguem também essa sequência de cores. Eu fiz aqui nessa caixinha vazada, mas vocês podem fazer em qualquer elemento vazado para a gente conseguir, tendo um ambiente, esse efeito de cores e também para o sensor de luminosidade conseguir funcionar direitinho. Então esse é o projeto, a gente vai para a montagem e para a programação desse projetinho aqui. Vou deixar os links todos direitinho aqui na descrição. Mas enfim, essa é a diferença da gente usar um sistema embarcado, da gente usar programação e eletrônica. E esse era o intuito desse curso. O intuito do curso Arduino na Prática, primeiro, quando eu estava dando ele de forma presencial, era ensinar as pessoas que não tinham noção de programação, nem de eletrônica, nem de nada disso, como elas podem sair da posição de só consumir tecnologia e passar a produzir tecnologia com as coisas que elas gostariam de ter. Então a gente tem, além desses sensores, a gente tem outra infinidade de sensores. Tem sensor de proximidade, de gás, tem sensor de som, tem outros atuadores, então a gente pode trabalhar com motores. Então, infinidade de coisas que a gente pode trabalhar usando o Arduino. Usando também o Arduino para vestíveis. Então, tem um monte de projeto que dá para
você fazer e partindo desse curso com as noções básicas de eletricidade, de sensores e de LEDs, beleza? Então esse é o vídeo de encerramento dessa primeira parte. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo curso vai ser um curso de robótica usando Arduino, motores, sensor de proximidade ou um curso de internet das coisas. Então comenta aqui no vídeo, deixa seu comentário e me diz o que você gostaria de aprender aqui comigo, tá bom? Vamos agora para a montagem, vamos também para a programação desse nosso projetinho. Então para montagem a gente vai usar a protoboard e aí eu coloco os meus módulos de LED RGB, tá? Eu estou usando o módulo porque para esse tipo de projeto fica muito mais fácil a gente organizar por módulo. Depois eu coloco o meu sensor LDR. E aí, gente, vocês organizem, coloquem esses elementos do jeito que ficar melhor para vocês, tá bom? Então ali atrás eu faço aquela famosa ligação do LED RGB. Primeiro na fileira que vai ser o positivo, depois a fileira que vai ser o negativo e aí os fios que vão ser os fios RGB. Lembrando que esses pinos aí dos fios RGB nos meus dois LEDs vão ser ligados em pinos PWM. Não sabe o que é um pino PWM? Só clicar aqui no izinho que vai ter vídeo pro onde eu ensinei pino PWM. Então eu faço essa ligação nos meus dois LEDs, cada um com seu pino, e a ligação no ground e no negativo. Já que o meu sensor eu tenho que ligar um ground, um positivo e o sinal. O sinal eu vou ligar num pino analógico do meu Arduino. Então primeiro eu faço a ligação positivo, depois ligação negativo e ligo lá no pino analógico do meu Arduino na parte de baixo. Faço a ligação dos pinos dos LEDs RGB nos pinos PWM e aí eu tô trazendo os 5 volts e o ground do Arduino para minha protoboard. E agora chegou a hora que a gente vai fazer a ligação do último componente, que é um push button. O push button ele tem 3 pinos, um positivo, um negativo e um sinal é onde eu vou captar a informação. Bem tranquilinho, faço essa ligação. Quando o push button estiver apertado, o meu pino digital do Arduino vai levar sensor alto. Quando estiver solto, sensor baixo. Então aí tá a minha caixinha, então eu coloco primeiro o meu Arduino. Depois eu coloco com cuidado aí, juntando os fios, a minha protoboard com os meus elementos, lembrando sempre que o meu sensor tem que ficar de um jeito que eu vou conseguir ler a informação dele. E aí eu passei por fora o meu push button e depois eu colei ele. E aí o jeito que eu consegui organizar para eu conseguir ligar o Arduino na porta USB usando esses buraquinhos aí, ok? Então essa foi a nossa montagem do nosso projetinho. Eu criei uma constante que eu chamei de porta LDR igual a 1. Depois eu defino os pinos onde estão ligados o meu LED, meus dois LEDs RGB. Lembrando que os LEDs RGB tem pino no LED na parte RGB, então eu vou ter 6 pinos aí. E aí eu criei o Red, Green e Blue, Red B, Green B e Blue B, para indicar em qual dos meus LEDs está aquele pino específico. E finalmente, na linha 9, eu crio a minha variável, meu define pro botão, que está no pino 12. Só um detalhe, como eu quero ir variando de forma analógica os valores do meu LED RGB, ou seja, eu quero usar o PWM. Marcelo, o que é PWM? De novo, izinho aqui para te mostrar como eu posso ir variando a quantidade de energia que eu entrego num pino. Para isso eu vou usar esse pino diferente, que é o pino PWM. Então, todos os pinos de cada um dos LEDs estão ligados em pinos PWM do Arduino, ok? Então vamos lá para nossa função setup.
Nessa função eu defino qual vai ser o modo de funcionamento dos meus pinos, dos LEDs e do meu botão. Então, ó, 12, 13, 14, nessas linhas eu defino os pinos do primeiro LED, 16, 17 e 18, os pinos do segundo LED. Já o botão, eu vou fazer com que ele seja entrada de dados e não saída de dados. Como a gente viu lá no nosso, quando a gente trabalhou com o sensor LDR, que eu tenho 3 pinos e um dos pinos é o sinal, o meu botão também. O meu botão, falando de módulo de botão e não do botão simples, eu vou ter um pino ground, um pino de 5 volts e um pino de sinal. Esse pino de sinal que eu vou ligar, no meu caso, no botão, no pino 12. E aí ele vai ser de entrada. Quando o pino estiver acionado, pressionado, esse pino do Arduino vai ler saída alta, high. Quando esse pino estiver solto, o pino do Arduino vai ler low, saída baixa. E é com isso que a gente vai trabalhar, tá bom? E aí aqui eu fiz uma brincadeira. Primeiro eu acendo o vermelho, o verde e o azul do meu primeiro LED. Então, usando a função analog write, então eu escrevo 255 no meu pino red, dou o tempinho, 1000 ali no delay, e depois eu escrevo 0. Então eu vou acender o vermelho, faço a mesma coisa no verde, faço a mesma coisa no azul. E depois eu faço a mesma sequência no meu pino, no meu segundo LED. E aí eu tenho os 2 LEDs sendo acesos, ok? Vou apagar esse aqui que agora não faz mais sentido, eu mudei um pouquinho o código. E aí eu usei ali, ó, na linha 54, a configuração do nosso monitor serial. Isso aqui é mais para que, se eu precisasse fazer alguma validação, verificar algum valor, eu ia escrever ali no meu monitor serial. Mas isso aqui não é obrigatório nesse programa, tá bom? Então vamos lá. Fechei o meu setup e aí eu vou para o meu loop. Lembrando que o setup é a função que é executada uma única vez. O loop é a função que é executada enquanto o Arduino estiver com energia. Então eu começo, eu declaro uma variável do tipo inteira e chamo ela de estado luminosidade, e essa variável vai receber o valor analógico da porta LDR que está definida lá em cima. Crio também uma variável botão acionar, e essa variável vai receber o valor digital do pino botão. Então essas duas variáveis são as variáveis com quem a gente vai trabalhar. Eu ligo o LED azul em azul, tanto do meu primeiro LED como do segundo LED, só para ter uma sinalização que está tudo ok. E aí eu começo com uma estrutura de seleção. Para a galera que está estudando lógica de programação, vamos lá. Então, ó, se if o estado da luminosidade for maior que 400, que eu verifiquei calibrando o meu sensor, que é quando o ambiente está escuro, ou essa barra, botão acionar, fecha parênteses. Botão acionar é uma variável que vai receber ou 1 ou 0. 1 é verdadeiro, 0 é falso. Então, se eu coloco a variável direto aí no meu if, é a mesma coisa como se eu estivesse fazendo o seguinte: botão acionar é igual a 1. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Como 1 é verdadeiro, então eu nem preciso colocar isso aqui. Então, se meu estado de luminosidade for maior que 400 ou eu acabei de acionar o botão, eu vou ligar o efeito de cores. E aqui eu usei uma outra prática de programação, que eu modularizei toda a parte de efeito de cores dentro de uma função. Então eu só coloquei aqui o nome da minha função, fechei o if, fechei
o loop. O que é efeito cores? Aí o meu compilador, quando está executando, ele vai vir aqui embaixo, ó. Tem uma funçãozinha, void efeito cores. O que ele vai fazer? Cria uma variável R, G e B inteira. Liga o azul dos meus dois LEDs, porque eu quero que a mudança de cor comece com azul. E aí eu vou fazendo o seguinte. Primeiro, usando o for, o azul tá ligado. Eu pego o meu R, ó, ele vai de 0 até 255, crescendo de 1 em 1. E aí eu pego essa variável e escrevo no meu LED, no pino Red e Red B dos meus dois LEDs. Então eu vou, ó, o azul tá ligado, só o azul tá ligado, o verde tá desligado. Então eu vou subindo, vou misturando o vermelho ao azul, vai fazendo com que eu tenha o violeta de pouco em pouco, adicionando o vermelho aí. Depois do violeta, então eu faço depois uma mudança do violeta até o vermelho. Como eu faço isso? Removendo o azul. Então eu faço um for com a minha variávelzinha B de 255 até 0, diminuindo de 1 em 1, e eu escrevo isso nos meus pinos blue dos dois LEDs. Depois eu vou do vermelho até o amarelo, fazendo como? Adicionando verde. E aí eu faço a mesma coisa usando minha estrutura de repetição for. Vou adicionando o verde, que está de 0 a 255. Se você não está entendendo nadinha do que eu estou falando, tem um vídeo com eu faço um efeito de cores, um único efeito de cores com um único LED RGB. Eu vou deixar aqui também no izinho para você ir dando uma olhada. Depois eu vou do amarelo até o verde, como removendo o vermelho. Vou do verde até o turquesa, adicionando o azul. Vou do verde até o turquesa, adicionando o azul. Depois eu vou do turquesa até o azul, removendo o verde. E aí eu termino o meu efeito de cores. Então todas essas mudanças vão acontecendo somente se que ali no nosso if do loop, cadê? Estiver escuro ou o botão estiver acionado. Se eu tiver num quarto escuro, ele vai verificar, tá escuro, fez toda a mudança de cores, aí voltou de novo. Se o quarto continuar escuro, ele vai ficar fazendo essa mudança de cores enquanto eu estiver no ambiente escuro. Ok? Então essa aqui é a codificação do nosso projeto de Arduino, usando aí o LED, dois LEDs RGB, um push button e um sensor de luminosidade dentro de uma caixinha que foi impressa usando uma impressora 3D. Eu vou deixar o link do projeto aqui, mas vocês podem colocar essa montagem de eletrônica em qualquer peça que vocês tiverem que seja vazada, que aí as cores dos LEDs vão iluminar o ambiente, e também na qual o sensor de luminosidade consiga captar a luminosidade do ambiente. Feito? Pode ser uma caixinha também impressa na impressora 3D, pode ser uma caixa de papelão, pode ser uma máscara de super-herói, um capacete de super-herói, pode ser o que vocês tiverem, beleza? Então, essa é a nossa última aula dessa primeira parte do curso de Arduino na prática, onde a gente viu sensores, viu LED, viu o funcionamento básico do Arduino, aprendeu a usar o Arduino, a ideia do Arduino. E eu espero que com este curso vocês consigam dar os primeiros passos nesse mundo de Arduino, de internet das coisas, de cultura maker. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Não esqueça que a gente tem um cupom de desconto lá na Robocor para vocês comprarem equipamentos. E compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. A gente tem um kit para ser sorteado logo que a gente chegar em 500 inscritos. Então eu conto com vocês para a gente fazer esse conteúdo chegar no maior número de pessoas. Feito? Até uma próxima. Tchau, tchau.